Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Pessoal, a aula de hoje está maravilhosa, ó. Teologia, doutrina de Deus. Se trata do nosso Deus, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos conhecer quem é Deus. Hoje nós vamos ver sobre a teofania, a manifestação de Deus em forma humana. Como que Deus se manifesta ao ser humano? Qual foi a forma que Deus se apresentou para Adão lá no Jardim do Éden? Será que foi espiritualmente, foi fisicamente? Deus se transforma em corpo humano para se apresentar? Será que o anjo que apresentou-se para Abraão foi o próprio Deus? Aquele anjo que estava na fornalha, o quarto anjo, ao quarto da fornalha de fogo ardente, ali era o próprio Cristo ou não? Então, pessoal, nós vamos ver tudo isso nessa aula, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo, capital. Já formamos cerca de 20 mil alunos no mundo. Temos aluno em 16 países, 27 estados brasileiros, tá bom, pessoal? E hoje essa aula aqui, ó, se você tem esse livro, abre na lição 4. Amanhã, pessoal, vai ser outra matéria, ó, Cristologia. Hoje é encerramento desse livro, Teologia, Doutrina de Deus. Amanhã é Cristologia, Doutrina de Cristo. Tá bom, pessoal? Então, se você tem esse livro, abre na lição 4. Se você não tem, entre em contato com a escola. Curso básico em teologia, ó, 20 livros, teologia, cristologia, pneumatologia, 20 livros é o básico, e mais 20, aqui são o básico, o médio e o bacharel, são esses 40 livros aqui, básico, médio e bacharel, e o mestrado também. Se você não fez o mestrado, tá aí a oportunidade de você fazer esse mestrado. Se você comprar os livros, você ganha esse seu diploma, tá bom? Ó, diploma de teologia, tá bom, pessoal? Vamos para a aula. Teologia, meu irmão. Teologia. O assunto de hoje é a lição 4, tá? Quem tem esse livro, lição 4. A teofania de Deus. O que significa essa palavra? Teofania. O que significa? Nós vamos aprender agora. O termo teofania vem do grego e significa doutrina. Escute bem. O termo teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. Deus em forma humana. Significa a palavra teofania. Portanto, a teofania de Deus é Deus se apresentando aos seres humanos de uma forma humana, corporal. Tá bom? Então, teofania, a palavra teofania significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente. É só naquele momento ali que se apresenta o ser humano de uma forma humana e vai embora. Mas Deus é espírito, Deus é luz. Deus não tem corpo físico, mas ele se apresenta. Aí dá o nome dessa palavra, teofania. É a apresentação de Deus em forma de corpo humano, visível, palpável. Teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível. Você vê e ouve, tá? Deus se apresentou para Abraão, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mare, estando Abraão sentado na porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, Gênesis 18:1. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou o seu lugar, Gênesis 18:33. O Senhor, a Bíblia não está falando de anjo aqui. Tem hora que é anjo. Tem dois tipos de anjo. Anjo do Senhor e anjo.
Anjo normal e anjo do Senhor. Anjo com letra maiúscula, Senhor com letra maiúscula é o próprio Deus. Então, alguns anjos que se apresentaram aos personagens da Bíblia, alguns casos, não todos, alguns, é o próprio Deus. Deus mesmo se apresentou para Abraão. A Bíblia diz, o Senhor apareceu a Abraão. Quem que aparecia para Adão no jardim do Éden? Era o próprio Deus. Que forma? Teofania. Deus é espírito e luz. Ele não tem forma de corpo humano, mas um curto momento ele se apresenta em forma visível e audível, tá? Para Agar, e chamou o Senhor, que falava com ela, tu és o Deus, e ela chamou o nome do Senhor, que falava com ela, tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também que me vê. Gênesis 16 e 13. Aquele anjo que apareceu para Agar era o próprio Senhor. Para Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, um anjo, até que a alva subia. Gênesis 32 e 24. Eu pergunto para você, meu irmão, pela Bíblia aqui, ó, pela palavra, quem foi o anjo que lutou com Jacó? Jacó lutou com um anjo. Quem foi esse anjo? Esse anjo é especial, meu irmão. Está bem claro que não é anjo normal. Tem anjo normal e anjo especial, que é o próprio Deus se materializando de forma visível e audível. Está em Gênesis capítulo 32, versículo 24. Então diz, não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, com os homens prevaleceste. Gênesis 32, 28. Aí o anjo fala assim, não chamarás mais Jacó, porque como príncipe lutaste com Deus. Aqui, ó, disse mais, não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus. Gênesis 16, Gênesis 32 e 28. Esse anjo que apareceu para Jacó é o próprio Deus. Jacó, oi. Você lutou com o próprio Deus. Foi mesmo? Foi. Está vendo? Isso é teofania. Deus em forma humana. Aquela forma humana que Jacó briga com o anjo, agarra ele, segura, briga, tudo. Ali é teofania. Deus em forma humana, visível e audível. Jacó conversou com Deus. Se não me deixar, não vou te abençoar. Se não me abençoar, não vou te deixar. Aquela briga toda. Entendeu, meu irmão? Aí Deus muda, o teu nome será Israel. O que significa Israel? Is, homem, Ra, luta, El, Deus. Anotou? Anote ou memoriza. A palavra Israel, Is é homem, Ra, luta, El, Deus. Então a palavra Israel significa homem luta com Deus. Você pode pregar na sua igreja aí. Eu aprendi no curso do pastor Josiel Saraiva na internet que a palavra Israel significa homem que lutou com Deus. Homem que luta com Deus. A palavra Israel. Is é homem, Ra luta, El, Deus. Ok? Gostou? Deixa o joinha, compartilha, se inscreva no canal e compartilha para os teus amigos, tá bom? Antropomórfico.
Deus se apresenta de forma humana, face, mão, braços, olhos, rosto, cabelo, boca, nariz. Lá no Maranhão diz venta, né? Eu nasci no Maranhão, o pessoal lá fala venta, não é venta, é nariz, pés, ouvido. Esse é um termo que indica se Deus se forma humana, para que seja entendido. Deus é espírito, pessoal, João 4:24. Contudo, ele se apresenta de forma humana, para nós entender. Já pensou Deus se apresentar de uma forma de um passarinho, de uma águia? Ninguém vai entender. Deus se apresenta de forma humana. Agora, a face. Deus tem face? Tem. Mão. Aí, meu irmão, aí nós não sabemos. Braço, olho ele tem. Rosto, cabelo. Aí não sei não. Porque o cabelo é parte humana. Cabelo, orelha, vento, dente, unha. Essa parte humana. E Deus é espírito e luz. Cristo está com o corpo lá no céu glorificado, igualzinho do homem. Como ele é, nós seremos. Mas Deus não se encarnou. Ele está na sua glória. Ele é luz, ele é espírito. A forma que Deus é, não é a forma física do corpo humano. Quando Deus se apresenta lá e diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é imagem física, é imagem espiritual. Eu domino no céu, tu domina na terra. Eu sou eterno aqui, você é eterno na terra. Eu tenho caráter no céu, você vai ter caráter. Não no sentido físico, façamos o homem a minha imagem, minha semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus, no sentido aspecto espírito, alma, caráter, personalidade, inteligência, não físico. Orelha, nariz, dente, cabelo. Será que Deus tem isso? A forma humana ninguém sabe como que é Deus. Ainda que Deus é espírito, contudo ele diz, há portanto o corpo de Deus que é de ordem espiritual. Deus tem um corpo, mas a forma ninguém sabe como que é. Monoteísmo. O termo monoteísmo vem do grego, significa um só Deus. A palavra, escreve aí ao grave, monoteísmo. A palavra mono é um, mono, um. Teísmo, do grego, é Deus. Então a palavra monoteísmo significa único Deus. As três maiores religiões que são monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Que ela crê em um único Deus. Quais são as três religiões maiores e que são monoteístas? Cristianismo, tem um único Deus. Judaísmo, o único Deus. E o islamismo, o único Deus. É lógico que no islamismo nós temos a Bíblia. O islamismo tem o Alcorão, que é o livro sagrado deles. Nós temos Jesus, o profeta de Deus. Eles têm Maomé. Nós temos Elohim, o nosso Deus. Eles têm Alá, o Deus deles. No judaísmo, nós temos a Bíblia. Eles têm a Torá. Nós temos Jesus Cristo como profeta e nosso Salvador. Eles têm Moisés como profeta. Nós temos Deus Elohim como nosso Deus. O judaísmo tem também o mesmo Deus do judaísmo, é o nosso, Elohim. Já o Deus do islamismo é outro Deus, o nome é Alá. Alá. O profeta é Maomé e a Bíblia deles é o Alcorão. Mas essas três religiões são monoteístas, crê em um único Deus. O islamismo, com todos os defeitos deles, eles crê em um único Deus. Diferente de outra religião que crê em muitos deuses e tal. Não, o islamismo é monoteísta, o cristianismo é monoteísta, o judaísmo é monoteísta. Lembrando que de Abraão surgiu essas três religiões, né? Abraão surgiu o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. As três religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo,
provém do nosso pai na fé Abraão. Então a palavra monoteísta significa único Deus, tá bom? Agora tem politeísmo. Politeísmo vem do grego, significa muitos deuses. Poli é muito. Teísmo é Deus. Politeísmo, muitos deuses. Tem muitas religiões que é politeísmo, viu? Agnosticismo, essa expressão originada da palavra grega, significa não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito. Isso é a filosofia de ensino agnosticismo. Os agnósticos ensinam que o ser humano não pode querer entender Deus, Deus é infinito, tal. Panteísmo. Panteísmo provém da palavra grega, significa tudo é Deus. Essa parede é Deus, o teto é Deus, a árvore é Deus, o animal é Deus, o burro é Deus. Que é isso, meu irmão? Isso aí é o que ensina o panteísmo. Panteísmo significa o pensamento que indica Deus com o universo. As árvores, as pedras, o pássaro, a água, o réptil, o homem. Tudo é Deus. Ensina os panteístas. A filosofia de ensino de panteísmo. Deísmo admite que haja um Deus pessoal e que criou o mundo, mas insiste em que, depois da criação, Deus entregou para ser governado por leis naturais. O deísmo é uma filosofia que ensina que Deus criou o mundo, criou o universo, mas virou as costas e falou, te vira. Não, meu irmão, Deus criou o mundo e está presente na chuva, está presente na terra, na rotação, na igreja. Deus está presente, meu irmão. Mas a filosofia deísmo ensina que não. Deus criou o mundo e abandonou e colocou leis naturais para ele se movimentar sozinho. Tudo bem, Deus colocou leis universais, naturais, mas Deus está presente. Já o deísmo diz que Deus não está mais presente, só criou. O ateísmo, a palavra ateísmo vem do grego, significa não de Deus ou sem Deus. Ateísmo é uma negação de Deus. Tem Deus, teísmo, do grego é Deus, teísmo, do grego é Deus, e ateísmo é uma negação. Então, ateu significa sem Deus, nega Deus. Que a palavra do grego é theos, teísmo, theos é Deus. Do hebraico é Elohim, é Deus. Do português é Deus, do hebraico é Elohim, do grego é theos, theos do grego, ou teísmo. Então a filosofia ateísmo nega a existência de Deus. Pessoal, quem nega a existência de Deus é quem não tem ele, quem não tem um espírito, não tem nada. Eu vejo muitos homens sábios, inteligentes, tudo. Sábio não. A pessoa não pode ser sábia ateu. A sabedoria é o princípio de Deus. Não existe uma pessoa ateu no mundo que é sábia. Ela pode ser altamente inteligente, bem entendida, mas a sabedoria é o próprio Deus. Tem muita gente, não, o ateu fulano de tal é muito sábio. Não, não é sábio. Ele pode ser inteligente, mas sábio é o próprio Deus. Se você não crê em Deus, não quer Deus, você não tem sabedoria. Salomão falou em Provérbio, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não adianta, soberba não tem a sabedoria. O ateu não é sábio. Pessoal, soberba e sabedoria anda longe. Humildade e sabedoria anda perto. Quanto mais humilde a pessoa é, mais proporcionalmente ela pode ser sábia. Ela é sábia. A humildade e a sabedoria andam de mão dada. A sabedoria e a soberba, a arrogância anda longe. Entendeu? Aonde se os gritos inicia,
a sabedoria sai. A sabedoria é silenciosa. A linguagem dos sábios é o silêncio. Então, os ateus negam a existência de Deus. Eu brinco e falo, né, pessoal? Mas é verdade. Não existe ateu, existe à toa. Materialismo nega qualquer distinção entre Deus e a matéria. Materialismo, irmão, ele não crê no Espírito, não crê em Deus, não crê nas coisas celestiais. O verdadeiro Deus que o mundo não conhece, o mundo religioso que não conhecia o verdadeiro Deus. Paulo, quando chegou a Atenas, ficou chocado com a volumosa idolatria e a quantidade de santuários feitos de refinados mármores dedicados aos mais variados tipos de deuses. Atos 17 e 16. Paulo foi numa cidade, chegou lá, tinha milhares de deuses. Deus do amor, Deus do sexo, Deus do dinheiro, Deus do vento, Deus da natureza, Deus da comida. 30 mil deuses. Entendeu, pessoal? Por quê? Por que tantos deuses? Pessoal, o índio adora o sol, a montanha, a árvore. O homem adora Deus, outros adoram o diabo. Por quê? O homem tem um instinto de ser adorador. Ele tem o instinto, é igual comer, beber e dormir. É o instinto humano. O homem não vive sem comer, sem beber e sem dormir. Não vive. As 5 coisas básicas do ser humano, ó: comer, beber, dormir, descansar e sexo. O sexo está em 5º lugar. Mas sem sexo você não morre. Agora, comer, beber, dormir, descansar, morre. Se não comer, beber, dormir, descansar, você morre. E o outro instinto do homem é o do adorador. Deus criou Adão para adorar. Então o homem tem um instinto de adorador. Você vê, o pai de Abraão era Terá, era idólatra. O próprio Abraão adorava outros deuses antes de Deus chamar ele. Abraão, sai do meio da tua terra, porque tinha idolatria. Qual é a base bíblica? Que Abraão, a família de Abraão, adorava deuses estranhos, idólatra. Josué 24:2, livro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Lê lá na sua Bíblia. O pai de Abraão fazia bonequinho para adorar. O índio adora o sol. O homem tem um instinto de adorar. Ou verdadeiro ou falso, ele vai ter que adorar. Por isso que cria muitas Nossa Senhora Aparecida e não sei o que, santo de tal, e montanha e tudo. Nós é o Elohim, é o nosso Deus. Os muçulmanos são Alá. O budismo é Buda. Deixa eu ver mais. Tem muitas religiões, meu irmão. Cada um adora um Deus diferente. O homem tem o instinto dentro dele de adorador. Entendeu? Aí quando Paulo chegou na Grécia, a Grécia era o país que tinha mais deuses do mundo. Acho que era mais de 30 mil deuses. Deus do vento, Deus da natureza, Deus do sol, Deus do amor, Deus do dinheiro, Deus disso, Deus daquilo. Deus da fertilidade. Os egípcios também era politeísmo. Os egípcios tinham muitos deuses. Por isso que Deus lançou 10 pragas no Egito. Deus lançou 10 pragas no Egito. Por quê? Porque tinha 10 deuses. Vocês estão idolatrando 10 deuses? Cada deus eu jogo uma praga. Praga do piolho, praga do sangue, praga da rã. Entendeu? Representava um deus deles. Motivos para crer em Deus. O termo Paulo. Meu irmão, eu vou te falar um negócio aqui. Olha aqui bem para mim, nos meus olhos. Eu, pastor Josiel, nasci na igreja. Sou crente de nascimento. Minha mãe já era crente desde criança. Minha avó aceitou Jesus em 1940. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Dou aula de teologia há mais de 23 anos. Sou autor e escritor de diversos livros. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu creio tanto em Deus, tem mais um negócio. Eu admiro a sabedoria de Deus. Eu tiro o chapéu 1000 vezes para a sabedoria de Deus.
Meu irmão, Deus criou a luz, o sol, que tem vitamina D. Deus criou a fruta para o homem se alimentar, que na fruta tem muitas vitaminas que faz bem. Deus criou o rio para nós tomar banho, cachoeira é coisa linda. Deus criou a lua, o sol, a chuva. Hoje mesmo eu acordei e estava chovendo aqui em São Paulo, capital. Deus criou a água para nós beber. Deus criou a mulher para você casar e namorar, pessoal, ter o prazer sexual. Deus criou o corpo de uma mulher, que eu chamo de 7 maravilhas. O homem namora, casa e vai para a cama com a mulher para ter o orgasmo, solta aquele prazer. Deus é bom demais, meu irmão. Deus criou a mulher para fazer o filho, para o casal amar o filho. Deus criou o peito da mulher para alimentar o filho e até para os casados chupar o peito na hora do sexo para dar mais tesão. Deus é todo poderoso, extraordinariamente sábio. Eu admiro Deus, eu tiro o chapéu. Tem hora que eu olho para a natureza e vejo as árvores, os frutos, a vaca. Meu irmão, até num animal que eu olho, eu vejo a glória de Deus, eu vejo a sabedoria de Deus, entendeu? Eu admiro muito, muito a sabedoria de Deus. Tem hora que eu fico assim meio louco pensando, a sabedoria de Deus é extraordinária. Criou as nuvens, a chuva, o espaço, o oxigênio, criou a água para tomar banho, água para beber, água de coco, criou a fruta, maçã gostosa. Olha, pessoal, quem comer maçã tem muita saúde. Eu como fruta que Deus criou, como pastel, refrigerante, coxinha. Não, eu como a fruta que Deus criou, verdura, legumes. Por isso que eu tenho uma saúde de ferro. Entendeu, pessoal? Uma coisa aqui, deixa eu perguntar para vocês agora. Vamos lá, quem estiver aí pode escrever. Faça a sua pergunta, que eu vou te ler, vou responder já já, tá bom? Deus tem sabedoria? Sim ou não? Uma pergunta aí, escreva aí embaixo agora. Deus tem sabedoria? Sim ou não? Eu vou responder: não, Deus não tem sabedoria. Mas pastor, professor, Deus não tem sabedoria? Não, Ele é a própria sabedoria. Entendeu? Deus não tem, quem tem recebeu. Deus não recebeu, Deus não tem sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Deus tem poder? Não, Ele é o poder. Deus tem vida? Não, Ele é a vida. Deus tem amor? Não, Ele é amor. A Bíblia diz, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é vida, Deus é poder. É igual dizer, o sol tem fogo? Tem não, meu irmão, o sol é o próprio fogo. O rio tem água? Não tem, o rio é água. Entendeu? Então Deus não tem sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Eita, Deus grande, poderoso, meu irmão. Pensa numa pessoa que admira Deus, é eu. Meu irmão, olha para a natureza. Salomão falou, se espelhe na natureza, que você vai ser sábio. Jesus também falou, olhai para os lírios dos campos, olhai para os pássaros. De vez em quando eu olho para a natureza e fico maluco, querendo entender Deus. Deus criou as fibras ópticas do olho, o coração para bombar, a mão para pegar, a boca para comer, o olho para ver, o ouvido para ouvir, o cabelo para ficar bonito. Deus criou tudo, pessoal, tudo maravilhoso, meu irmão, tudo maravilhoso. Deus criou o sexo para o casal, Deus criou o peito da mulher para o homem chupar e ter o prazer, a criança se alimentar do peito da mulher também. Meu irmão, Deus é extraordinariamente grande. A crença universal em Deus. Tem muita gente que não crê em Deus, mas eu creio em Deus. Ó, Deus está em toda a Bíblia, sim ou não? Ó, não vou olhar
não vou olhar, mas vou dizer aonde Deus está na Bíblia, tá bom? Vou fechar meu olho, preste atenção. Está fechado, não estou lendo em lugar nenhum. Aqui não tem, eu vou fechar meu olho e vou dizer onde Deus está na Bíblia. Deus está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Deus também está. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, com Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Eita, Deus poderoso, meu irmão. Deus pregou eu, que de criança era um retardado mental. As professoras queriam me expulsar da escola quando eu tinha 11, 10 anos de idade. 11, 12 anos. Eu repeti a primeira série 2 anos. Repeti a segunda série mais 2. Fiquei 4 anos na primeira e na segunda série. Sendo que eu entrei na primeira série com 11 anos de idade. Com 12 eu ainda estava na primeira. 13 eu fiz a segunda. 14 a segunda de novo. 15 eu fui para a terceira. Eu era um retardado mental. Deus abriu minha mente. Você viu aí? Eu gravei os 66 livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Ruth, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Cantares de Salomão, Ezequiel, Sofonia, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, 1 Coríntios, Judas e Apocalipse. Eita, Deus poderoso. Deus me deu o dom do ensino para confundir os sábios. Deus pega as coisas que não são para confundir com as que são. Deus pega as coisas desprezíveis para confundir com as grandes. Deus pega as coisas pequenas para confundir com as grandes. Deus pega as coisas loucas. Você não ouviu errado, não, é loucas, está escrito. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias. Jesus falou: graça te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos grandes entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Quer ser humilde? Eu vou dar duas dicas para tu ficar sábio, inteligente. Seja humilde e estuda muito, meu irmão. Eu não tenho um pingo de soberba. Lá no céu teve um que tinha soberba, caiu. No meio de Jesus tinha um que estava soberba, traiu. Eu não tenho esse mal. Eu reconheço que Deus me tirou lá do lamaçal, lá de baixo. Eu fui um menino que passei fome na rua. Fome. Miséria, ia para a escola com fome. Eu vi os meus amiguinhos comendo lanche, não tinha dinheiro, dava aquela tristeza. E hoje sou pastor, professor, mestre. Tudo que eu sou não é eu, é Deus que me deu. Por isso que eu me orgulho, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu era um retardado e hoje muita gente me chama de homem sábio. Quem faz essas coisas? Deus. Deus pega as coisas loucas para confundir com as sábias, para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Aquele que se tiver de gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Eita, aula maravilhosa. Deus está aqui. Tá bom, pessoal? Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço no teu coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Saraiva. Tá bom? Se você quer adquirir esses livros, tudo que eu li aqui está aqui. Só que não deu tempo para falar tudo. Aí você tem que comprar e ler. Se você comprar os livros, 20 livros é o básico. 40 livros é o bacharel. Você compra e ganha o diploma. Eu vou mostrar o diploma aqui, tá bom? E o anel. Se você quiser anel, tem anel fino e anel grosso, ó. Anel de teologia, tá vendo, pessoal? Anel fino e anel grosso. Vem assim na caixinha, ó. Tá bom? Antes de terminar a aula, eu vou dar essa dica. Se você comer uma maçã por dia, você vai ficar longe dos médicos. Tem um ditado que diz:
Coma uma maçã por dia e fica longe dos médicos, tá bom, pessoal? Procura comer coisa natural, fruta, verdura, legumes e cereais. Eu vou mostrar agora esse diploma aqui para vocês, tá bom? Ó. Aqui é o diploma que os alunos recebem, tá bom, pessoal? E eu vou levar agora vocês para conhecer a escola. Vamos lá? Aí, pessoal, aí é a mesa de estudo, ó, onde eu dou aula é aqui, ó. Olha, pessoal, a mesa aí, ó, cheia de livro, aqui as luminárias, ó. E aqui a escola, pessoal, aqui é a escola lá fora, ó. Aqui as salas, aqui é os corredores, ó. Aqui é o interfone, onde os alunos tocam, a gente aperta para eles entrarem. Agora eu vou mostrar os livros, ó. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos. Antropologia, doutrina do homem. Amatiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Tá aí tudo aqui, ó. Olha, ó. Homilética, a arte de pregar. Hermenêutica, a ciência de interpretar a Bíblia. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Missão, pessoal. Geografia bíblica, ó. Quem quer falar comigo, aqui é eu. Aqui é meu WhatsApp, tá bom? Me chama nesse número aí, ó, do WhatsApp, tá bom? Você pega os livros, eu mando pelos correios e o diploma, tá bom? O WhatsApp tá aí, ó. Aqui é o WhatsApp.